sou professora na Universidade Federal da Bahia, sou mãe, sou mulher, e hoje eu estou aqui para falar como ativista. E o tema que me propus discutir é um tema que tem me mobilizado, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto do ponto de vista da minha própria vida. Porque, na medida em que eu fui percebendo o quanto esse tema ele está imbricado nas minhas escolhas e de muitas outras pessoas. Então, hoje, eu estou falando aqui como ativista de espaços hackers. E a discussão que eu vou trazer, então, tem a ver com isso. Hackers. Eu não vou discutir necessariamente quem são esses sujeitos, porque eu quero discutir os hackers na perspectiva dos espaços em que eles ocupam. Então, no mundo hacker, do qual eu faço parte, porque é um mundo bastante vasto, e eu faço parte de um mundinho bem pequeno. Eu sou conhecida como Cá Menezes e faço parte do Raul Hacker Club de Salvador, Bahia, que é o primeiro hackerspace aqui da nossa terrinha, fica lá na Rua da Paciência, e fica o convite, né, para vocês que tiverem interesse em nos conhecer. Antes de falar sobre hackers, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá, então. Você acha que o acesso a computador e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona, esse acesso deve ser ilimitado e total? Você acha que toda informação deve ser livre? Você desconfia de hierarquias e centralizações? Gente, situação em que só um sabe tudo e vai contando as coisas aos poucos. Você desconfia desse tipo de coisa? Computadores, eles podem mudar a vida para melhor? Se ficou na dúvida, eu pergunto, é possível criar beleza com o computador? Você considera a liberdade importante? Tem alguma coisa que você ama muito fazer, que você gosta muito de fazer, que você deixa de fazer, às vezes, uma coisa de lazer, para poder estar fazendo esta outra coisa? Você gosta de fazer coisas novas e diferentes? É sim ou não? Você é bacana com as outras pessoas? Tem cuidado, gosta de estar junto? Você gosta de aprender fazendo, com a mão na massa? Ou prefere ficar ali só ouvindo? Mas você gosta de aprender fazendo? Gosta de pegar as coisas, aprender junto? Sim ou não? Você é uma pessoa solidária? Gosta de ajudar os outros, compartilhar? Bom, se algum de vocês respondeu sim a muitas dessas perguntas, você pode ser um hacker. E quando eu falo hacker, não se preocupe, não estou falando aqui de criminosos digitais, gente. Não, não é isso. E o bacana é que, se você realmente tiver esse espírito hacker, olha que notícia maravilhosa. Nos dias de hoje, todo mundo precisa de um hacker. Nós estamos aí super conectados, as tecnologias estão em vários cantos, né, nas nossas vidas, e hoje nós vemos, então, a velocidade com que elas são compartilhadas, são colocadas à nossa disposição. É tão veloz que, às vezes, nós precisamos da ajuda dos nossos filhos, das gerações mais jovens, para poder nos ajudar a lidar com essas tecnologias. Então, hoje, nós precisamos, sim, de pessoas curiosas, de pessoas criativas, de pessoas interessadas em tecnologia cada vez mais, porque a nossa vida tem sido muito condicionada às tecnologias que nós temos hoje à disposição. Então, assim, se vocês responderam sim a várias daquelas outras perguntas, eu tenho certeza que vocês também conhecem pessoas que pensam mais ou menos parecido com vocês. E o mais interessante é que são pessoas que não são como vocês. Amigos, colegas de diversos locais, de diversas áreas do conhecimento, que responderiam mais ou menos parecido às mesmas perguntas, mais ou menos do mesmo jeito. Então, se você consegue visualizar esses amigos, consegue pensar neles, que tal chamar esses amigos para criar um espaço hacker? Foi assim que o nosso espaço hacker surgiu. Um espaço hacker é um local que congrega pessoas diferentes, com saberes diferentes, em torno de objetivos comuns e interessados nas tecnologias. Não tecnologia digital exclusivamente, não tecnologia no sentido restrito, mas tecnologia no sentido amplo, no sentido social, com uma possibilidade de construção e desconstrução
humana. Porque tecnologia não é mágica. Tecnologia é ação humana. E é isso que a gente vai aprendendo quando a gente está em um hackerspace. E aí, então, vamos falar, então, o que é esse espaço hacker? O que é esse hackerspace? Quem são esses hackers do qual a Karina está falando? Tem uma separação conceitual que a gente já nem usa mais, mas eu acho que didaticamente ela é interessante. Quando a gente está falando daqueles hackers do movimento inicial, lá da década de 50, pessoas que viram um computador e começaram a se interessar pelo potencial desse computador e correram atrás e quiseram aprender a conversar com essa máquina, produzindo coisas novas com essa máquina, foram desafiando os usos possíveis dessas tecnologias. Esses são os hackers originários da década de 50. Grupos que pegavam um aparelho telefônico para poder transformá-lo, por exemplo, em central de controle de trenzinhos de ferromodelagem. Isso foi feito lá no MIT. Então, nessa ideia, a ideia do hacker vem da palavra hacking, que tem a ver com entalhar. Então, o hacker, gente, quando eu falo de hacker, é o sujeito que entalha, é o sujeito que cria. E foi-se criada, então, uma divisão conceitual que considera que cracker é aquela outra pessoa, né, que tem também um grande talento, grande conhecimento técnico, profundo, só que ele usa esse conhecimento para quebrar coisas. Então, tem aí uma divisão, né, conceitual, meio negativo, positivo, que não explica muito bem a diversidade da cultura hacker, porque é uma cultura de conflito e é uma cultura de contraposições. Porém, ajuda a gente a entender que tem realmente ações que não são consideradas éticas. E essas, então, são feitas por esse grupo que é considerado como cracker. Então, vários sujeitos começaram a se debruçar, a entender essa cultura. Dentre eles, já a gente tem o Eric Raymond e o próprio Richard Stallman, que são dois hackers de pontos de vista completamente diferentes sobre o próprio universo hacker. Mas uma coisa, minto, em várias coisas eles coincidem. E uma delas é essa ideia de que o ser hacker é estar imerso em uma cultura de doação. Porque você aprende, e o que você aprende, o que você faz, você compartilha com o outro. E outros autores também vieram sistematizar essa cultura. Então, Pekka Rinnanen, Gabriela Coleman, Stephen Levy, e aí chegaram em alguns princípios, que são esses que estão aqui no slide. Paixão, fazer as coisas com paixão, é uma característica hacker. Liberdade, valorizar muito a liberdade. Querer fazer as coisas com flexibilidade, sem ninguém ali, né, pegando muito no pé. Valor social. O valor social é o reconhecimento que você tem na sua comunidade. Então, não importa. Não importa quantos diplomas, quantos títulos, quantas certificações. Não importa o que você mostra para a sua comunidade. A sua reputação é construída por todos aqueles que te rodeiam. A ideia da abertura. Você está aberto a receber críticas e você também faz críticas. Então, aquilo que você cria, você tem a ideia do inacabamento dela, que pode não ser perfeito, é passível de ser modificado. Atividade. Essa ideia da atividade ela é muito forte no ambiente hacker, porque não se trata unicamente de você falar, mas de você fazer. Porque é a partir do seu fazer que você vai criar esse seu valor social. A criatividade, que é extremamente necessária, exatamente para a inovação, para fazer diferente. E o cuidado com o outro. O cuidado com o outro ele é expressado pelo pessoal do Noisebridge, que é um hackerspace dos Estados Unidos, que fala assim, seja excelente com o outro. Então, se você está dentro desses princípios, você realmente tem fortes tendências hackers. Então, eu retomo para vocês o que é o espaço hacker, onde é que a gente pode encontrar outras pessoas que, mesmo sendo diferentes da gente, têm também princípios parecidos. Um espaço hacker, geralmente, ele é coletivo, ele é colaborativo, ele é autogestionário e ele é tecnológico. Então, o que significa isso? De modo geral, são ajuntamentos voluntários. E, sendo voluntários, né, tem N situações que facilitam e N situações que complicam a existência de um espaço hacker. Mas, mesmo assim, a gente tem percebido, desde a criação do primeiro Hacker Club, lá em Berlim, em 1981, depois da quebra do Muro de Berlim, a gente percebe que esse movimento está crescendo cada vez mais. E aqui no Brasil, hoje, nós temos, pelo menos, hoje, 35 hackerspaces registrados. Desses 35, eu consegui pesquisar, se eu não me lembro bem, 18. E desses 18 que eu consegui pesquisar, tinha
3 que não estavam registrados. Ou seja, é possível da gente ter muito mais laboratórios comunitários tecnológicos, conhecidos como hackerspace, do que realmente a gente tem registrado hoje. E aí, então, gente, se vocês se animarem a criar um hackerspace, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos brasileiros. O primeiro deles, Bailux, Porto Seguro, Bahia, lá em Arraial da Ajuda. Bailux, o Regis, artista plástico, ele teve contato com o pessoal da rede Meta Reciclagem, que discute as tecnologias de um ponto de vista sustentável, ligado também às tradições e também ligado à economia. E aí ele criou este laboratório e acabou levando também isso junto com índios de Aldeia Velha, lá no território. E então foi possível fazer o casamento entre cultura, tradição e tecnologias digitais. Isso usando software livre. O Garoa Hacker Club de São Paulo. Esse aqui, possivelmente, é um dos mais inspiradores hackerspace do nosso país. Ele foi considerado, por muito tempo, o primeiro. Mas, realmente, ele é o primeiro de zona urbana. Ele é o primeiro de uma capital. Porque, realmente, o primeiro do Brasil é o Bailux. Só que o Bailux não foi tão divulgado. Ele era um que não estava registrado nesse movimento mundial. Mas ele foi criado inspirado nisso. Então, o Garoa Hacker Club ele é um dos mais conhecidos, né? Ele está lá em São Paulo. E aqui mostra um pouco do que eles fazem. O hackerspace ele exige presença. O hackerspace é um local presencial. Sendo um local presencial, tem uma sede e tem pessoas. Só que chega um ponto que o pessoal do Garoa mostra para a gente que é preciso sair do espaço e estar presente em outros espaços. E aí eles fazem o hackerspace na praça, que é essa foto que vocês estão vendo aí do pessoal sentado no local público com seus notebooks ligados. E aí eles mobilizam o público, o ambiente da praça, para poder fazer suas atividades de hacking. E ali a fotinha que vocês estão vendo de uma cerveja, porque um dos desafios do hackerspace, sendo uma ação voluntária, um coletivo, é a sustentabilidade. E uma das saídas que o pessoal do Garoa fez foi criar a própria cerveja. E essa cerveja ela é também considerada, gente, essa ideia, né, de que a gastronomia, a produção gastronômica, a culinária também é tecnológica. Né? Então, tudo muito envolvido nesse projeto. O CDC Minasap, em Janaúba, né, região lá no norte de Minas Gerais, lá tem Instituto Federal, lá tem educação à distância, e lá não tinha um espaço de experimentação tecnológica livre. E o que as pessoas de lá fizeram? Thales e o Diego, eles fizeram parceria com essas instituições, e o primeiro evento que eles fizeram de Arduino, que é um aparelhinho, um hardware livre, aberto, né, para você poder fazer experimentações de robótica, experimentações de eletrônica. Nesse primeiro evento, eles juntaram 900 pessoas. Tem demanda? Tem demanda. Está faltando espaço. Então, eles conseguiram fazer essa mobilização. Garagem Hacker. Aquelas pessoas que gostam de tecnologia de forma ampliada e querem também ter uma sustentabilidade econômica a partir dessa junção coletiva. O pessoal da Garagem Hacker de Curitiba, eles funcionam em sistema de coworking. Quem conhece coworking, né, é uma forma de você alugar salas, alugar espaços para você poder fazer a sua atividade profissional. No caso deles é diferente. É um coworking colaborativo entre 3 jovens de áreas distintas, mas que se complementam. Então, é interessante porque eles conseguem manter o mesmo espaço com atividades profissionais que vão autossustentando, e eles mantêm o espaço aberto em vários momentos para poder trazer estudantes para fazerem oficinas em áreas que esses estudantes não têm acesso nas suas instituições. E eles fazem isso de forma gratuita. E, para quem não está muito afim de fazer um hackerspace de terra, tem o Barco Hacker, que é da Camila Brito, lá no Pará. Ele é em parceria com a Casa de Cultura Digital. Camila Brito faz um trabalho maravilhoso. Ela consegue juntar pessoas, empreendedores sociais, pessoas da área tecnológica, em torno da missão de levar conhecimento técnico e tecnológico para pequenas comunidades no decorrer dos rios da região amazônica. Rios, a maioria deles, não navegáveis por embarcações comerciais. Isso é o Barco Hacker. Essa é a ação do Barco Hacker. E
mostra essa visão ampla que esse novo movimento do Hackerspace, essa terceira onda de Hackerspace tem trazido. A gente precisa realmente trabalhar com uma disseminação do direito de acesso às tecnologias, porque acessar a tecnologia hoje, gente, é acessar o direito à comunicação. E aí, gente, quando a gente vive num Hackerspace, quando a gente começa a conviver com pessoas que têm essa mesma intencionalidade, a gente começa a perceber que a essência do Hacker Club, a essência do Hackerspace, do espaço hacker, é o hacking. E o que é o hacking? Vou ler rapidinho aqui. Pergunta de uma lista de discussão. Quando eu estou sem filtro de papel e eu uso uma meia para coar o café, isso é um hack? A minha ação foi um hack? E aí alguém responde, não, isso é uma gambiarra muito conhecida. Faltou o insight criativo, que é fundamental para categorizar o true hacking, sem contar que faltou higiene. Aliás, valeu pela dica. Não, ele diz embaixo aqui que nunca vai beber o café dessa pessoa. E aí, então, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente aprende que a essência de um hacker club é realmente a ideia do hacking. E o hacking não é você fazer qualquer coisa. Ah, tem um problema aqui, vou resolver de qualquer jeito. Não. É você realmente identificar um problema. É você tentar abraçar esse problema e tentar resolvê-lo da melhor forma possível, com talento, com cuidado, dentro daqueles princípios que eu comentei anteriormente. E aí você começa a pensar, então, né, por que começam a surgir esses termos como Hack Life, Hack City, Hack Education? Tem muita coisa que a gente sente que precisa mudar e a gente não sabe como. E quando a gente está em busca dessa mudança, a gente está fazendo esse movimento de hacking. E é isso, eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. O que preciso para criar um Hackerspace? É difícil? Preciso estudar o quê? E o que ganho com isso? E agora a minha pergunta, né? Assim, a gente, partindo do pressuposto, né, dessa sociedade que a gente vive, em que tudo eu preciso ganhar alguma coisa em cima disso, tudo eu quero algo a mais, eu ganho o quê com isso? A falta de colaboratividade, né, nas criações, nas invenções, aí tem o software proprietário aí que nos comprova isso. Como estimular as pessoas a desenvolver atividades colaborativas, digamos assim, né, a pensar como um hacker, de fato? É a sociedade que a gente vive, o pessoal está muito preocupado em ter, né? E acho que a grande questão é ter o quê? Mas, assim, do ponto de vista mesmo da materialidade, eu percebo, como eu falei, né, que um Hackerspace, um espaço hacker, é um local coletivo e ele é um local voluntário. Então, uma das coisas que atrapalha muito a existência do voluntarismo, do voluntariado em espaços como esse, são exatamente as questões da materialidade. O que eu ganho isso do ponto de vista econômico? E aí eu trago aqui, retomando, né, um pouco a experiência da Metamáquina, que foi um hackerspace que começou mesmo por convergência de interesses entre pessoas, né, que foram chamando amigos, até conseguirem um espaço no qual poderiam fazer suas experimentações tecnológicas. E ali dentro, né, daqui, ó, um berço da Metamáquina, lá dentro do Garoa Hacker Club, nasceu a primeira impressora 3D feita com software livre e hardware aberto do Brasil. E isso virou uma empresa. Ela foi incubada dentro de um hackerspace. Qual que é a grande vantagem? É que você realmente consegue congregar pessoas com conhecimentos diferentes e que são interessadas em partilhar esse conhecimento, não em aprisioná-lo. Então, acho que isso também tem a ver com o que você ganha. A gente tem uma história do hackerismo que fala sobre um individualismo colaborativo. Aqueles hackers que estavam mais tranquilos, mais em casa, no anonimato, na privacidade, e faziam seus hacks, as suas ações, e jogavam nas comunidades com pseudônimos. Hoje, a gente está num outro momento que a gente está percebendo que a nossa sociedade está extremamente individualista e extremamente pouco colaborativa em vários contextos. Então, quando um grupo decide juntar-se para poder criar um espaço como esse, um espaço tecnológico comunitário, é porque realmente ele quer compartilhar. E ele não quer compartilhar só o conhecimento com as outras pessoas. Ele também quer compartilhar ferramentas. Ele também quer compartilhar, quando possível, né, alguns componentes econômicos, né, como é o caso do Garagem Hacker. Porque, quando você está em grupo,
está mais fortalecido. E é isso que essa experiência tem provado para a gente. A gente coloca no YouTube lá como fazer um hackerspace. Tem vários vídeos possíveis, né? Tem um vídeo nosso do Raul Hacker Club, tem um vídeo do pessoal do Mate Hackers, que eu me inspirei muito neles, tem um vídeo do pessoal do Calango. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada experiência de criação de hackerspace é uma experiência de criação de hackerspace, é um pouco única. Mas o que mais se precisa mesmo para se criar são pessoas que, mesmo sendo pessoas de áreas diferentes, com conhecimentos diferentes, elas estão integradas naquele mesmo objetivo. Então, o nosso grupo, ele foi criado depois de 1 ano de discussão. E não foi fácil. Nós tivemos rupturas. Teve pessoas que tiveram que sair do grupo. E teve pessoas que tiveram que ser retiradas do grupo. Então, quando eu falo com muita paixão, mas a gente precisa também ter clareza de que o trabalho coletivo, viver na coletividade, não é harmonioso. Muito pelo contrário, é bastante conflituoso. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E todos os hackerspace, então, passam por esse tipo de situação, a grande maioria deles. Mas o mais importante, né, colocando didaticamente, pessoas que realmente têm interesse em compartilhar saberes entre si e com os outros. E aí você consegue fazer hackerspaces itinerantes, você consegue uma sede, depende da intenção desse grupo, né? Qual é o setor da sociedade que está sendo melhor beneficiado, mais beneficiado pelos grupos, né? O que eu tenho percebido pela vivência, né, é que a sociedade civil não organizada tem se beneficiado mais desses grupos, exatamente porque são coletivos e eles têm um trabalho muito local, muito localizado. Então, você conhece vários espaços hackers, por exemplo, ou participantes de espaços hackers, quando você vai para eventos tecnológicos. Então, quando eu falo, vou falar sobre um hackerspace em um evento de tecnologia, a grande maioria das pessoas sabe do que eu estou falando, participa e colabora, né? E também aprende e se beneficia desses espaços. Mas, quando eu estou, por exemplo, em um espaço como uma universidade, cursos de humanas, ontem eu fui no Ministério do Planejamento, na Secretaria do Planejamento, discutir essa temática. Então, ela ainda é novidade para a maioria da sociedade, até porque a própria capilarização do conhecimento tecnológico na nossa sociedade, ele é muito desigual, ele é muito assimétrico. A gente ainda acha que hacker é criminoso digital, né? A maioria de nós ainda acha que é isso. Então, a gente não conhece a quantidade de benefícios que a inclusão desses saberes técnicos, a socialização desses saberes hackers trouxeram para a gente do ponto de vista da disseminação tecnológica, do ponto de vista da criação da internet, a gente ter acesso a tecnologias móveis. A gente realmente desconhece as contribuições desse grupo, porque a grande mídia, de modo geral, criou uma imagem negativa deles, porque a grande maioria defende que a informação seja livre, seja aberta e seja para todos. Isso significa você repensar sistema de patentes, você repensar direitos autorais. Não que não exista, não que não precise existir, mas isso pressupõe repensar coisas que, do ponto de vista do nosso sistema econômico, são perigosas de serem repensadas. Então, por isso eu penso, né, que, quando a gente vê hoje em eventos de tecnologia, em comunidades tecnológicas, esses grupos eles têm um pouco mais de visibilidade, e ainda não tem na nossa sociedade, mais abrangente, né? Então, a contribuição de cada um desses grupos, eu ainda tenho percebido muito como local. E é possível ampliar? É possível pensar de outra forma? Eu acredito que sim. E, para mim, isso passa muito pela discussão da educação, pela discussão da escola. A gente hoje discute no nosso grupo de pesquisa, lá na UFBA, a Faculdade de Educação, né? O que significaria hackear a educação? O que é hackear a escola? Uma escola em que você seja apaixonado pelo que você está aprendendo, ou que o professor seja apaixonado pelo que ele está ensinando. Então, é nessa perspectiva, né, em que o conhecimento ele é compartilhado de forma colaborativa, ele não é só de uma pessoa que fica guardando. Então, nesse sentido é que a gente defende essa filosofia hacker ampliada para a sociedade como um todo.